falando sobre generalidades, a medula espinal, então, ela é, na verdade, uma massa de tecido cilindroide, então lembra o diâmetro, assim, do meu dedinho aqui, mas ela não é redondinha, ela é achatada antero-posteriormente. E ela fica situada dentro do canal vertebral, né? Então, dentro da coluna vertebral, dentro desse canal que se forma quando a gente vai colocando uma vértebra em cima da outra. Então, ela fica ali protegida por esse estojo ósseo que a gente está vendo aqui. O limite cranial da medula espinal, a gente usa o forame magno do crânio. Então, aqui, ó, esse é o forame magno do crânio. Então, aqui a parte interna e aqui o forame magno do crânio. Então, esse limite a gente usa para dizer que daqui para baixo, medula espinal. Dali para cima, inicia-se o tronco encefálico. Ela não ocupa, então, todo o canal, olha lá, ela não ocupa todo o canal vertebral, porque existem diferenças de crescimento da coluna vertebral e do tecido nervoso, da medula espinal aí, terminando aproximadamente em L1, L2. Então, existem aí também algumas variações anatômicas, mas normalmente entre L1 e L2. Que mais que eu posso falar aqui? Caudalmente, geralmente na segunda vértebra lombar, e ela termina formando uma estrutura que a gente chama de cone medular. Então, ela não termina retinha, ela termina formando um cone, e esse cone solta um filamento, que a gente chama de filamento terminal, e que vai fixar essa medula espinal lá embaixo, na região do cóccix. Então, vem fazer a fixação final, o filamento terminal, aqui na parte final, na região do cóccix. Mede aproximadamente entre 40 e 45 centímetros, de acordo com a altura desse indivíduo, né? Então, pessoas mais baixas até 40 centímetros, pessoas mais altas até 45 centímetros. Então, ela fica aí nessa média entre 40 e 45 centímetros. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui nessa imagem. Acho que é isso, não tem mais nada. Aqui, só para falar, então, das intumescências. Eu trouxe uma medula e já vou mostrar para vocês ela dentro do canal. A distribuição de tecido nervoso na medula espinal não é igual em todos os segmentos da medula. Então, existem duas regiões onde elas apresentam como se fosse um abaulamento, que a gente chama de intumescência, como se ela estivesse entumecida naquela região. Tudo que está entumecido está maior, né? E essas duas regiões são chamadas, de intumescência cervical. Dá para perceber aqui que essa região ela é um pouquinho mais abaulada do que essa região aqui. Não dá para perceber? É pouquinho, mas dá para perceber. E essa região mais inferior aqui, mais caudal, que a gente chama de intumescência lombar, ok? Então, essas duas intumescências, elas estão aqui justamente, elas aparecem aí, porque nessas duas regiões a gente encontra o maior número de neurônios motores em virtude da formação de plexos nervosos que vão fazer a inervação dos membros superiores e dos membros inferiores, ok? Então, se a gente for buscar anatomia comparada, a gente vai perceber que em outros animais acontece sempre a mesma coisa. Por exemplo, o Ângelo Machado cita dinossauros, que tinham os bracinhos, os membros superiores pequenininhos e os membros inferiores enormes. Então, a medula espinal deles praticamente não tem a intumescência cervical. Em contrapartida, a intumescência lombar é enorme, porque ali tem que ter um monte de neurônio motor para poder inervar esses membros inferiores enormes. O que mais que eu mostro aqui para vocês? Toda a medula, a gente sabe que o sistema nervoso central, de um modo geral, está todo envolvido por membranas, que são as meninges. Aqui, agora, a gente vai falar das membranas que envolvem a medula espinal. Então, dá para perceber aqui nessa imagem que a medula, nesse caso aqui, aparece uma membrana, que é a membrana dura mater, que envolve formando um envoltório de proteção para todo esse tecido nervoso. Aqui, nessa imagem, que aqui é um desenho, então fica mais fácil de vocês compreenderem. Vem tecido nervoso, a medula espinal, e ela finaliza formando como se fosse um cone, o cone medular. Essa região aqui é aproximadamente L1, L2. E aí se continua formando
um filamento que eu já vou mostrar na próxima imagem, ó, que desce, perfura a dura mater e vai fazer a fixação, ó, lá no cóccix. E ele muda de nome conforme ele vai passando. Quando ele fura aqui, ó, perfura a dura mater, essa região é chamada de saco dural, ele se continua e se chama ligamento da dura mater. Quando ele se fixa aqui no cóccix, ele passa a ser chamado de ligamento coxígeo, ok? Mas é, na verdade, o próprio filamento formado pela membrana pia mater que se prolonga e vai fazer a fixação. Toda essa região abaixo de L2, da vértebra L2, nós vamos encontrar, então, ó, um aglomerado de fibras nervosas que a gente chama no conjunto de cauda equina, justamente porque lembra a cauda de um cavalo. Então, são várias fibras que são chamadas de cauda, no conjunto, chamadas de cauda equina. Então, isso tem uma importância clínica bastante grande, porque nessa região aqui, nós vamos encontrar essas fibras nervosas e líquor. Então, é uma região de fácil acesso ao sistema nervoso central. Porque se introduzir qualquer agulha nessa região onde eu tenho medula espinal, o risco de fazer uma lesão na medula é grande. Né? Então, ali não é interessante o acesso. Agora, aqui não. Aqui é uma região bastante grande que permite o acesso para a retirada de líquor, acesso para introdução de anestesias, né, para introdução de contrastes para fazer exames. Então, essa é uma região bastante importante de acesso clínico. Então, aqui é um estojo ósseo, da mesma forma que eu mostrei o outro lá para vocês. Só que aqui não é o osso seco, não é a peça óssea seca. Isso aqui é uma coluna vertebral, que é a parte anterior, ó, foi dissecada, mas com o objetivo de mostrar e deixar aqui no canal a medula espinal. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Aqui a gente tem as raízes nervosas dos forames. Isso aqui é um nervo espinal, ó, um nervo espinal, nervo espinal. De cada forame, nós vamos encontrar, então, saindo os nervos espinais. Esse aqui tá bem bonitão. Ó, esse vai formar o nervo ciático. Tá vendo? Ó, como ele já é mais espesso. Então, aqui vai formar... Isso aqui é um exemplo de plexo. Vocês conseguem ver que tem duas raízes nervosas aqui, ó, se unindo e formando uma? Isso é um exemplo de plexo. De cada forame aí, nós vamos encontrar, saindo de cada lado, um par de nervo espinal. E no interior, aqui foi retirado as espinhas das vértebras, né? Essas que a gente sente tocando. E aqui eu consigo ver, então, alojado no canal vertebral, a medula espinal, com a dura mater envolvendo. Ó, a dura mater aqui. Então, quando eu abro a dura mater, eu consigo visualizar lá dentro a medula espinal. Conseguem ver? Ó, ela termina formando um cone, que a gente chama de cone medular. Ó, aproximadamente em L2. E aí, esse cone medular se continua, ó, formando um filamento. Esse filamento que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando a pinça, desce e vai fazer fixação lá embaixo no cóccix. Olha lá, aqui agora talvez vocês consigam ver bonitinho. Ó, então, nesse pedacinho aqui, olha lá, tudo isso daqui é a cauda equina. Então, aqui é a medula, ó, aqui é a medula, forma o cone medular e se continua formando, ó, o filamento terminal. E o restante é tudo fibra nervosa, que vão formar nervos espinais, certo? Que vão inervar membros inferiores, região de pelve, períneo, parte baixa ali da região abdominal. Aqui a gente já consegue ver as 3 membranas que envolvem a medula espinal. Então, externamente, a dura mater, que é a mais resistente. Ela é rica em colágeno, tecido conjuntivo fibroso, ela é bastante inervada, então, quando corta, quando fura, dói, porque tem bastante terminação nervosa. A inferior, abaixo dela, nós vamos encontrar essa, que é fininha, que vocês conseguem observar aqui, ó, se chama aracnoide mater.
A aracnoide mater, ela tem esse nome porque ela solta vários pés para poder se fixar na pia mater, que é a membrana mais interna. Ok? Então, ela lembra uma teia de aranha. Por isso que se chama aracnoide mater. E abaixo da aracnoide mater, nós vamos encontrar, envolvendo o tecido nervoso, acompanhando todos os sulcos e giros, a membrana chamada de pia mater, que é a mais interna. Então, são três. De fora para dentro, dura mater, aracnoide mater e pia mater. Aqui nessa imagem de baixo, a gente pode observar o seguinte, que a medula também apresenta sulco. Como que eu sei qual que é a região anterior, qual que é a região posterior? Então aqui nós temos o corno posterior, que é sensitivo, corno ou coluna, né? Consigo saber também que é, porque eu estou vendo aqui o H medular, a parte posterior ela é sempre mais afunilada do que a anterior, justamente porque o corpo do neurônio sensitivo está localizado no gânglio sensitivo. O corno anterior ele é um pouco mais espesso, porque o corpo celular do neurônio motor está localizado aqui no corno anterior, que é motor, e eu observo, então, que aqui a gente tem a fissura mediana anterior, percebo que tem também sulcos que a gente chama de sulco lateral anterior do lado de lá, então são dois. E no lado posterior nós temos sulco lateral posterior dos dois lados. Então toda a medula apresenta esses sulcos. Nesses sulcos laterais, a gente observa, então, que a gente encontra, no caso aqui, ó, a saída das radículas nervosas provenientes dos axônios dos neurônios motores, que estão localizados aqui no corno anterior. Esse nervo, esse par de nervo espinal aqui, todas as radículas nervosas vão se unir, saem do mesmo lugar aqui do sulco lateral, todas elas se unem e vão formar o nervo motor, ou a raiz motora, que vai se juntar com as raízes sensitivas e vão formar, então, o nervo espinal. Então, como que a organização dessa substância branca e cinzenta? Então, aqui a gente tem uma bolachinha, entre aspas, da medula espinal. O que é que eu fiz? Passei um corte e tirei um pedaço. Então, é mais ou menos, é isso daqui que vocês estão vendo, ó, ali. Ok? É isso aqui. Então, eu cortei um segmento da medula. Tem um par de nervos aqui, outro aqui. Mas é do mesmo, os dois são do mesmo segmento. Um direito e outro esquerdo. O que eu posso visualizar aqui? Substância branca e cinzenta. Na medula espinal, a substância branca e cinzenta, elas se organizam da seguinte forma. A substância cinzenta internamente, substância branca externamente. Substância cinzenta, eu chamo de substância cinzenta porque eu vou encontrar corpos de neurônios nessa região. Se eu levar lá no microscópio, vou encontrar células da glia, corpos de neurônios com seus dendritos. E substância branca, ela é chamada de substância branca porque eu vou encontrar aí axônios de neurônios. Ok? Envolvidos pelas suas bainhas de mielinas, a bainha de mielina rica em fosfolipídios, o lipídio não se cora e ele acaba dando esse tom esbranquiçado, por isso substância branca. A substância cinzenta aqui na medula espinal, ela forma o H medular. Esse H medular se posiciona formando posteriormente os dois cornos posteriores e anteriormente os dois cornos anteriores, que são motores. E em uma região da medula nós vamos encontrar ainda uma terceira coluna ou corno que a gente chama de lateral. Só que essa lateral, ela vai aparecer somente fazendo parte do sistema simpático, entre T2 e L2. É a divisão que a gente chama de tóraco lombar. Okay? Então, não é em toda a medula espinal, em todo o comprimento da medula que nós vamos encontrar essa coluna lateral. O que mais que eu encontro aqui? Fissura mediana anterior e sulco mediano posterior. Aqui temos também mais o sulco, ó, o sulco lateral anterior, que vocês viram aqui, e aqui sulco lateral posterior, onde nós teremos então a entrada dos nervos, das radículas que vieram dos nervos sensitivos. E ainda vamos encontrar aqui na posterior esse sulco que a gente chama de sulco intermédio posterior. Essas regiões de substância branca são chamadas de funículos. Funículo porque forma como se fossem cordões. Então, aqui os axônios dos neurônios formam cordões. E aí esse termo funículo vem lá do latim, que significa cordão. A gente tem toda essa região aqui, chamada de funículo posterior. Aqui do lado, entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, a gente chama de funículo lateral. Entre o sulco lateral anterior,
ó, os dois sulcos laterais anteriores, a gente tem o funículo anterior. Funículo significa axônios de neurônios, cordões de axônios de neurônios, levando e trazendo informações para o córtex, para o encéfalo e do encéfalo, formando as grandes vias ascendentes e descendentes. Olha lá, segmento da medula. Então, aqui um segmento medular que equivale a uma vértebra. Então, a gente observa aqui uma vértebra, ó, o processo espinhoso da vértebra, o corpo da vértebra e o canal vertebral. Dentro do canal vertebral, eu encontro, então, aqui a medula, a parte posterior, ó, eu consigo ver que é a posterior, porque eu consigo observar que os cornos posteriores são mais afunilados, o corno anterior mais espesso. Consigo observar aqui também, nessa peça, as membranas, que são as meninges. Aqui a gente consegue visualizar bem, ó, as trabéculas da aracnoide mater, que é a próxima meninge, aracnoide mater, e a pia mater, que está aqui em íntimo contato com o tecido nervoso, que a gente acaba não conseguindo visualizar a olho nu. Consegue observar aqui? Então, as radículas nervosas, ó, sensitivas e motoras, se unindo, passando pelo forame vertebral e formando, então, o nervo espinal. Nós temos 31 pares de nervos espinais, 31 segmentos medulares, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo. Aqui falando, então, da topografia vértebro-medular, mostrando por que a medula não ocupa todo o canal da coluna vertebral. Então, até o 4º mês de gestação, olha lá, tanto a coluna vertebral quanto a medula espinal, o crescimento acontece em conjunto. Um cresce, o outro cresce. E aí, conforme eles vão crescendo, ó, as raízes nervosas vão passando pelos forames num ângulo de 90 graus, certinho. A partir do 4º mês de gestação, a coluna vertebral começa a se desenvolver, a crescer mais do que a medula espinal. E aí começa a puxar os nervos, porque se os nervos já saíram ali, 90 graus, aí conforme o tecido ósseo, né, a coluna vertebral começa a crescer, e a medula mantém o mesmo padrão, o que vai acontecendo? Ela vai puxando o nervo espinal, que antes estava em ângulo reto. E aí começa a mudar a angulação. E depois, ó, onde que nós chegamos? Percebe? Como vai aumentando, diminuindo, né, a angulação dessas raízes nervosas. Então, agora, só para reforçar, temos lá as meninges. Essa imagem eu já mostrei para vocês. Essa daqui é, na verdade, fechadinha. Então, está aqui a medula espinal, ó, envolvida pela dura mater, então a dura mater não foi seccionada, porque eu quero, na verdade, mostrar esse espaço aqui, o espaço mais externo para vocês, que é o espaço epidural. Então, aqui, ó, foi tudo dissecado, então limpou tudo ali para mostrar os nervos, né, saindo pelos forames. Mas todo esse espaço aqui, ó, está envolvido por tecido adiposo e por vasos sanguíneos e linfáticos. Esse espaço aqui é chamado de espaço epidural. Ele fica entre o periósteo da vértebra e a dura mater, ok? Esse espaço é utilizado para fazer anestesia do tipo epidural. O segundo espaço, então, vai aparecer entre a dura mater e a aracnoide mater. O segundo espaço é chamado, de fora para dentro, espaço subdural, que é um espaço abaixo da dura mater, só um pouquinho, abaixo da dura mater. Só que esse espaço é, na verdade, um espaço virtual, porque a aracnoide mater está bem próxima da dura mater. A gente só visualiza esse espaço quando introduz um líquido ali. Só tem um líquido fininho que vai fazer lubrificante, sabe? Para evitar que aconteça, como é que eu posso dizer? Movimento de uma membrana com a outra sem nada ali no meio. Então, tem uma película de um líquido lubrificante que vai ficar ali. Se introduzir se introduzir um líquido, um anestésico, se extravasar sangue, um vaso sanguíneo romper e extravasar ali, aí o espaço aparece. Do contrário, ele está juntinho. Por isso, espaço subdural. E, finalmente, o maior espaço, que é onde a gente vai encontrar o líquor, que é entre a aracnoide mater e a pia mater, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, onde a gente vê essas trabéculas. Ok? Então, esse espaço é um espaço grande, e lá onde tem a cauda equina também vai ser todo
preenchido por líquor, é o espaço chamado de espaço subaracnoide. Então, esses 3 espaços são bastante importantes, porque eles têm utilidade clínica, né? Então, o espaço subaracnoide é utilizado para fazer as anestesias do tipo hack. Pessoal, bom descanso para vocês.